Se damos uma palavra direcionada por você, temos tudo. Buscamos o Rei de Deus e todas as coisas vão ser añadidas. Tira pão da palavra, alimenta nosso espírito, dá-nos vida, em nome de Jesus. Há Senhor, quando estamos falando a sua palavra, quando estamos nesse movimento, Miguel e seus anjos vão em resgate dos que estão perdidos. Que tenham um mover poderoso da evangelização. Declaramos, os ventos, os mensageiros começam a falar e chamar a atenção dos que estão perdidos. Aqueles que estão perdidos, que estão no mundo chamando para a salvação. Há Deus, ajuda a nossa ciência. Começam a acender o fogo do teu Espírito Santo. Começa a aparecer esse programa nos telefones, na televisão, para agradecer o nome de Jesus de Nazaré. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Em nome de Jesus. Dá-nos seu espírito de revelação e sabedoria. Dá-nos essa revelação divina, em nome de Jesus. Amém. Aplausos para Jesus. Amém. Para mim é um honor essa mensagem. É a mensagem mais importante desse século. Quantos dizem amém? Há muitas mensagens que Deus nos manda soltar, de acordo com a direção do Espírito Santo. Mas quando Ele fala para soltar essa mensagem, para mim, essa mensagem é o mais maravilhoso que tem. É almas para ganhar para Deus. Que as almas venham à sua casa. Diz a palavra de Deus. O Senhor, nesse último tempo, vai aumentar a profecia. Que por meio dos homens de Deus, os profetas, vai dar sonhos, visões, parábolas. Nos tempos novos, Deus vai derramar seu Espírito por toda a carne. E sobre meus servos derramarei do meu Espírito, e vão profetizar. O que profetizou Joel está cumprindo agora. Vindo em cumprimento no livro de Hechos. Aí começou a igreja. Se cumpriu que o povo de Deus começaram a ter sonhos. Se você olha o livro de los Hechos, você vai dar conta. A maioria das mensagens que dava a Paulo, aos apóstolos, era através de sonho e visões. Quando Paulo ia ir, ele tinha um plano de algum lugar e Deus lhe falava por sonhos. Então ele mudou sua direção por causa desse sonho. Por que eu estou falando disso? Porque nesse tempo Deus também fala por la palavra de Deus. Por la Bíblia é a voz escrita de Deus. A Bíblia é a voz escrita de Deus. Tem a voz escrita e a voz que você escuta. Muitas formas fala Deus. De muitas maneiras fala Deus, disse Job.
Mas o homem não entende que o homem das coisas naturais não entende as coisas do Espírito. Declaro que vocês deixarão de ser naturais para ser espiritual, em nome de Jesus. Isso me preocupava muito. Via espadas cair, armaduras caídas, pessoas falando de coisas que não viveram. E Deus trazendo correção muito forte. O Deus vai provar a sua igreja na América e no mundo, porque Jesus vem muito pronto. Deus me mostrou uma linda noiva, la novia, e o esposo, fugindo. Espírito Santo diz a meu povo, fala ao povo, que pronto vem o esposo a buscar sua verdadeira esposa. Você está preparado para fugir com seu esposo? Pois hoje vamos te preparar. E o Senhor me mostrou roupa branca. Roupa branca. Vestiduras de sacerdote. E eu falei com o Senhor, o que você está querendo falar, Senhor? Espírito Santo, qual é a mensagem que você quer dar à sua igreja? Você vai explicar acerca do mais importante da minha salvação. O que eu vou falar hoje é uma mensagem, vai direto para o povo de Deus, o que estão para perder a sua salvação. Para aqueles também que não conhecem a Cristo, que querem o seu nome escrito no livro da vida. Aplaudimos ao Senhor. O nome que eu dei a essa mensagem foi: não descuida a sua salvação. Olhar para quem está do seu lado e falar com ele. Não descuida a sua salvação. Há muitas perguntas que as pessoas têm. Ou a pessoa do Evangelho. Muitas perguntas que o povo de Deus tem. Não encontra a resposta. Porque a resposta vem no tempo de estar com Deus. Os que não oram não têm pergunta, mas não têm resposta. Se perde ou não se perde a salvação? Salvo e sempre salvo. Depois que eu venho a Cristo, posso fazer qualquer coisa? Posso quedar pecando? Posso ficar andando na minha carne? Posso ficar mentindo para Deus? São coisas que devemos que fazer? Hoje eu vou explicar de vários pontos de vista que você pode perder a sua salvação. Escute bem. Você pode perder a salvação. O que Deus dá de graça, eu não vou tirar. Mas você pode perder sua salvação. É como você quando casa. Quando você estava casada, você estava apaixonada. Depois, de repente, todo dia, a monotonia, começou você a perder seu amor. Aí já entra, não é culpa do noivo, nem da esposa, nem de Deus, nem do diabo, da pessoa. Porque não cuidou seu matrimônio, seu casamento. Quantas pessoas descuidaram o tempo com Deus? Quantas pessoas já descuidaram o tempo com Deus? Então, é esse povo de Deus que estamos falando. Bem explicado. Para que você entenda. Com muito medo, possa trabalhar na sua salvação. Porque Cristo vem pronto, o esposo vem para a sua esposa.
E você tem que estar preparado na linha do Espírito Santo, não na sua vontade. Amém? Olha aqui como o apóstolo Paulo falou com nós outros. Viu a salvação como uma arma. Sobretudo, tomar o casco da salvação, capacete da salvação, capacete romano, com o capacete romano. A salvação é parte da sua armadura. No Evangelho de João 19:30. E tomou vinagre e disse: ele bebeu a copa amarga, e toda a sua culpa, e toda a sua maldade, todo o seu pecado, Jesus tomou nessa cruz. Mas ele falou essa palavra: está consumado. E já está. Está a obra para que todos sejam límpios e salvos. Quantos dizem amém? João 3,16. De tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. Nessa passagem, João 3,16, que Cristo é o regalo, é o presente de Deus para o mundo. Ele é o presente para o mundo. Quando você recebe a Cristo no seu coração, através de confessar a Jesus, com o coração, você tem que confessar com a sua boca para a salvação. Quem recebeu a Cristo através de soltar a palavra, que confessa Jesus, uma vez que declaramos a palavra, nosso nome está escrito no livro da vida. Tão grande é Deus, que saber que nosso nome está escrito no livro da vida. É tão grande o que Deus faz a tua salvação. Temos que cuidar da salvação como uma oportunidade de ser salvo. Sua própria sangue, sua própria vida deu por cada um. Diz a palavra de Deus. Antes, os sacerdotes tinham que matar um boi, que passava que esse animal não era perfeito. Em vez de receber perdão, o povo recebia um castigo, um sacrifício do tempo de Moisés. Escuta, perdonavam o pecado, não tiravam o pecado. Porque Deus é um Deus de sangue, um Deus que tem muito ciúme. João, quando ele vê a Jesus, é aqui, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Deus te perdonava por um tempo. O sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus, apagou seu pecado. De acordo com a sua fé e o tempo que você dá para Deus. É tão grande o que Jesus fez por você. Através das redes sociais, da internet, começa a valorizar e olhar o que está do seu lado e dizer para ele: mira o que Jesus fez por você. Olhar só o que Paulo falou do capacete da salvação. Se temos uma foto de um capacete para mostrar, para que as pessoas entendam,
Paulo falou um mistério em sonhos e visões. O Espírito Santo, não sabemos como, mas ele recebeu a revelação das armaduras. Tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma arma de defesa e de ataque. Calçado, sapato do Evangelho, para você pisar no território. Tomar o escudo da fé para poder te defender de proteção contra todo ataque do demônio. Onde coloca o capacete? Na cabeça. Se você está numa moto, se você é uma pessoa inteligente, você pega o capacete, senão você pode vir um acidente e perder a sua vida. Quando temos o capacete da salvação, começamos a ser pessoas entendidas, mirar o que está do seu lado, falar que você está do seu lado, você vai ser uma pessoa entendida. Se estamos numa curva perigosa, tem muita gente que já morreu nesse acidente, nessa curva perigosa. Qual é o problema da curva? Esse é o problema ou o problema da curva? A curva não é o problema. Quando as pessoas passam por essa curva, vem um espírito de morte que faz que você tenha acidente e faz que você ande fora das leis de trânsito. Quantos dizem amém? Quando você não tem o seu capacete bem posto, qualquer acidente, qualquer coisa pode entrar na sua cabeça. Você pode terminar se acidentando, morrendo espiritualmente. Por isso que é tempo de cuidar a sua salvação. Guardar a sua salvação. Esse capacete põe na sua cabeça. Onde vem o inimigo, ataque na sua cabeça. Verdade? Ataque de medo, de pânico, depressão, de que não pode dormir, problema que não entende, que não aprende, de querer voltar atrás, que tem doble ânimo. Se você tem o capacete da salvação bem posto, uma sinal que você está perdendo a sua salvação, qual é? Quer saber? Que você, sendo cristiano, está com depressão. Quantos dizem amém? Por quê? Se você tem o capacete da salvação na sua cabeça, você vai ter a mente, o pensamento de Cristo. Você não pode estar triste, não pode estar sem força. O nome de Jesus. Você vai receber, mas você vai ficar triste, mas vai poder vencer o capacete da salvação. Você vai estar feliz, alegre, gozoso. O gozo de Deus é nossa fortaleza. Se você é um verdadeiro cristiano, mais feliz você vai estar, mais vai estar louvando a Deus. Mais você vai falar, tão poderoso é Deus. Quando Paulo estava indo a Roma, quando vinham na tempestade, tinha muita gente nesse barco, todos falavam que iam morrer, porque o anjo do Senhor veio com a palavra que ninguém ia morrer. As pessoas que têm o casco, capacete da salvação,
dia que Ele chamou para servir, para ser servo, não tem medo do que vai vir. Porque não tem temor à morte. O que mais as pessoas, ninguém quer enfrentar o dia que tem que morrer. Mas quando um tem a capacete da salvação, está disposto a enfrentar. Quantos dizem amém? Que não quer sair do seu corpo, da sua carne. Por isso que Paulo falou: presente com o Senhor. O que está pegado à sua carne. Mas se você tem o capacete da salvação, você começa a ser uma pessoa das coisas do Espírito. Que a gente está aqui por um tempo de passagem. Falando das coisas de fé. Sou mais que vencedor. Seu pensamento não é de volver atrás. Que tem um anjo que está te avisando. Esse pensamento não é de Deus. Essa maneira de falar não é de Deus. Você só começa a pensar as coisas boas, tudo que agrada a Deus. Você só pensa nas coisas de Deus. A mente de Cristo e o capacete da salvação na cabeça. Muitos soldados, por causa da situação difícil, tirou seu capacete. Se você tem seu capacete na sua mão, tem que estar na sua cabeça. A seu nome. Hoje, vou a recuperar a minha salvação, que tanto custou a Jesus. Vou a recuperar. Deus não te quita a salvação. Você que insiste em não cuidar a sua vida espiritual. E você fica... Vou te comprovar com a palavra de Deus. Estamos numa situação difícil muitas pessoas não querem falar. Muitos homens de Deus não querem falar. Não querem falar dessa situação. Tem pessoas que estão duvidando da sua salvação. As pessoas que estão seguras da sua salvação, que é salva, vai te explicar como que Deus quer que você entenda, para que te prepare, porque Cristo vem pronto. Se lemos um pouco a carta de Hebreu, vamos ler um pouco. Hebreus capítulo 2, verso 1 ao 4. Portanto, uma salvação grande. Portanto, convém atenta com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos. Mais diligência para as coisas que já temos ouvido. O que quer dizer isso? Que temos o capacete da salvação por ouvido. Pode entrar qualquer coisa. Porque a salvação se perde. Amém? Hoje o Senhor vai me preparar com a sabedoria de Deus para que eu não seja mais enganado por o anticristo. E vou a me preparar como um guerreiro, um soldado. Não seja que nos deslizamos. Para aquele tempo não desviemos dela, porque a palavra foi falada pelos anjos. Como se desobedecemos e recebeu justa retribuição.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, Espírito Santo, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, que é doutrina de demônios. Que a salvação não se perde, isso são doutrinas de demônio. Por isso que Paulo falou à igreja, aos hebreus, a igreja, aí entre os hebreus, e chama a atenção, para que não, porque são dias do fim, e dá umas direções, que tenha muito cuidado com quem está ouvindo, a atender que você está ouvindo por aí. Se tem alguém por aí que está te falando ao seu ouvido que a salvação não perde, é o demônio, é coisa de diabo. E Paulo falou que com mais diligências cuidamos do que você está ouvindo. Vou dar um exemplo simples, que faz você tropeçar ou desviar do caminho. Quantos cristianos se perderam? A grande maioria, que temos que volver a lo perfeito evangelho, las buenas novas de Deus. Uma vez que te deu a salvação, vai te pedir para explicação. Se você cuidou, não cuidou, a seu nome. Agora é tão grande. O que está falando aí, Paulo? De las pedras da lei, que os anjos escreveram em pedra e entregaram a Moisés. E Deus fala aqui: se a palavra dita exibiu, o povo de Deus que se revelou no deserto, caso de Coré, pessoas que eram do povo de Deus não seguiram uma sã doutrina. Caso do povo de Deus, que foram para o deserto, e no deserto foram provados com fogo, com água, e começaram a fofocar, a falar, a murmurar, e terminaram mortos, chupados pela terra. Engulo as palavras que foram faladas pelos anjos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Se no antigo pacto Deus foi quanto mais que somos agora do novo pacto, que pertencemos a esse último tempo, somos participantes do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. No tempo de Moisés, Deus foi severo. Deus também vai ser a hora quem descuida a sua salvação. Falar para quem está do seu lado não é um jogo. Amém? Como escaparemos se não atenderemos para uma tão grande salvação? Não vai escapar do juízo de Deus. Amém? Olhar quem está do seu lado. Você foi lavado uma vez com a sua sangue de Jesus. Você não vai ter nem escapatória. Hoje é dia de você voltar atrás. Em conduta, em pensamento, em tudo. Ser santo, o Senhor nos chamou. A santificação. Que todos os dias tem que morrer.
todos os dias tenho que morrer. Morrer as coisas desse mundo, as coisas que não agradam a Deus, a todo mau pensamento. Como você fala que é cristiano, como que todavia fala palavrão da sua boca? Espírito, alma e corpo deve ser achado irrepreensível para o dia que venha Jesus. A seu nome. Escute bem. Uma salvação tão grande começou a ser anunciada pelo Senhor. É verdade. Jesus também, quando chegava nesse lugar, arrepender e converter e crer no Evangelho. Jesus é a salvação. Ele mesmo era a salvação. E confirmado pelo que ouviram. Quem ouviu? Os apóstolos. Também o que foram chamados ao ministério apostólico. Os apóstolos desse tempo, todos que receberam essa palavra. Receberei poder quando é venido sobre vocês o Espírito Santo e serei testigo em todo o mundo. A seu nome. Testigos que ouviram. Quando você vai na sua casa, quando alguém está falando, você é está testificando as coisas de Deus. E eles testificado também por Deus. E eles por sinais, milagres e várias maravilhas de Deus. Todos os dias, acá na igreja, temos sinais e milagres. Esse é testemunho de Deus que há salvação. Quando você está vendo alguém sendo curado, sendo tocado pelo Espírito Santo, uma palavra de Deus, você tem que dar glória a Deus, porque é testemunho, testificando que também Deus está aqui neste lugar. Aplausos ao Senhor. E muitos milagres e maravilhas. E o Espírito Santo distribuiu por sua vontade. Você veio do mundo mal educado. Cristo te deixou livre. Te deu o Espírito Santo. Te deu o dom de Deus. Põe na mão nesse homem, nessa mulher. Ele será seu servo. Ele será um homem de Deus. Quantos dizem amém? Aplausos ao Senhor. O mesmo Padre. Que maravilha dentro da igreja. E testifica também a impartição, cada coisa que cada um ha recebido. Antes era perdido, usava droga, que fazia coisas malas. Hoje é pastor. Hoje é um homem de negócio. Antes não tinha nada. Tantas coisas Deus fez. Essa salvação tão grande. Como vai desperdiçar? Como vai descuidar essa salvação tão grande? Como vamos descuidar uma salvação tão grande? Depois de tanta bênção, você não vai negar a salvação? Você é um mal educado, mal agradecido às coisas de Deus. Santo Deus de Israel. Olhado se quem está do seu lado, hoje Deus vai te ministrar de uma maneira maravilhosa. Através
desta mensagem. Apocalipse capítulo 3. Eu vou explicar o que passou com a igreja de Sardes. Sabemos que o apóstolo João tinha uma graça especial para falar às 7 igrejas de Ásia. Amém? Uma das igrejas que ele... E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz que tem os 7 espíritos de Deus e 7 estrelas. Conheço a tua obra, que tem nome de que vive e está morto. Sê vigilante, confirmar o restante, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-se, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende, senão verei como ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Mas também tenho em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram sua vestidura. Comigo andarão de branco, porque quando são dignos disso, e não borrarei o nome e diante dos anjos de Deus. Amém? Sabe o que significa Sardes? Aqueles que saíram fora. Aqueles que saíram fora. Que saíram fora da salvação. Foram salvos e se perderam. Aqueles que saíram fora. Seu nome está escrito no livro da vida pode sair fora, pode ser borrado. Fora das bênçãos. Significa Deus te colocou fora. Diz o que está do seu lado. A salvação não é um jogo. Não se joga, não se juega. Por isso que temos que escutarmos. Quando diz a mensagem, escreve ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor principal, o responsável que Deus põe na igreja. Aqui na igreja do Anjamento é o apóstolo José, porque Deus fala com seus pastores, escreve ao anjo da igreja, que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas de Deus na sua mão. Diz a palavra que Deus tem na sua mão e as 7 espíritos, 7 estrelas, são os 7 pastores das 7 igrejas. É o que falou o profeta Isaías, que são as 7 manifestações do Espírito de Jeová, Espírito de poder, Espírito de conselho, as 7 manifestações. Desta maneira, quando Deus se comunica, nada é mais listo do que eu. Quantos dizem amém? Porque Sardes recebeu mensagem de uma maneira da lei, da letra, e não aplicou. Quantas pessoas que conhecem a palavra de uma maneira teórica, pero a sua vida espiritual está morta. Que te sirve conhecer Bíblia de Gênesis a Apocalipse se sua vida espiritual está morta? A seu nome. Por isso que muita gente na igreja
que está perguntando o poder de Deus, perguntando se isso é de Deus, se não é de Deus. Sendo que a palavra de Deus fala que nessa igreja está Jesus, está o Salvador. Se tem cura, se tem liberdade, se estão livres, é porque o poder de Deus, a seu nome. O Senhor nos mostra, testificando, que Sardes recebeu a mensagem de uma maneira, não recebeu de uma maneira espiritual. A seu nome. Escuta também. A igreja morna, que fica perguntando do poder de Deus, zero Espírito Santo. Quanto conhece essa igreja? Muita palavra de Deus. Isso, se a pessoa cai, diz que é demônio. Amém? Acá em Paraguai temos a igreja de Sardes. Pastores muito conhecidos, excelentes para falar, zero Espírito Santo. Deus está chamando o pastor. Arrepender-te. Porque você está mentindo para as pessoas. Onde está o poder de Deus? Onde está o Espírito Santo? A seu nome. Então, vinham numa maneira, chamando a atenção. Eu tenho os 7 espíritos, tenho os 7 pastores na minha mão. Não podem ser mais espertos que eu. Mesmo que vocês conhecem Bíblia, vocês não são mais listos que eu. Quanto vocês conhecem esses ministros? Al grego tal. Vamos ver a tradução tal. Tá bom, vendo. Está bem. Está bem. Mas escute. O evangelho não é isso. Paula falou. O Espírito que dá vida à palavra. Se não é o Espírito Santo que está falando quando você predica, vai ser uma mensagem morto. Os ministros te falam uma boa mensagem. Ninguém transforma, não há mudança de ninguém. Porque é só blá blá blá. E zero Espírito Santo. Por isso que Deus fala. Mas vocês estão a ponto de perder a sua salvação. Vocês conhecem Bíblia. Tem nome que vive, mas está morto. Quantos cristianos têm nome de cristiano? Você vê algum por aí vagabundo tomando na discoteca? Irmãos e irmãs do mundo. Você pergunta, de onde você é? Eu sou cristiana. E tá aí dançando. Mentiroso. Tem nome que vive, mas está morto. Que seja um hipócrita mentiroso, você pode vir na igreja. Pode estar aqui, cheio de pecado. Para a verdade, para Deus, é uma doble vida. Verdade? Conhece Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E domingo é tuti-tuti, dançando no mundo. É que mudar. Tem que mudar. A salvação se perde. Irmão, Deus não pode mentir para Deus. Por isso que no verso 2,
Ser vigilante, atento. Quando colocava o carneiro, amarrava ele, porque o carneiro queria se mover para que não fugisse. Amarrar bem ele para que não fuja. Se você fala que é cristiano e ainda vai na discoteca, se você ainda gosta da maconha, se você ainda gosta de tomar, e se você ainda fica dançando reggaeton, você está em perigo de perder a sua salvação. Fica firme. Porque não achei tua obra perfeita. Não é perfeito? Não está mal que você está, Senhor. Por que está servindo na igreja se eu ver ele na discoteca? A seu nome? Não. Não está perfeita. Tem coisas que tem que morrer. Quando você vem na igreja, antes de mirar lá para seu irmão, primeiro olhar você. Quantos dizem amém? Deixar que aquele apóstolo venha chamar a atenção. Quantos dizem amém? Obrigada, Jesus. Te amo, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa palavra. No verso 3. Lembre-se, pois, do que tem recebido e ouvido. Alô, cristiano, lembrar das coisas que você recebeu e ouviu. Você é do mundo e começa a falar em línguas. Sim ou não? Você conhece algum? Lembra que você recebeu um dom espiritual, que você está ouvindo mensagem do apóstolo, do Espírito Santo através do apóstolo. Lembrar do que você recebeu, do que você ouviu, do que você está ouvindo, e guarda. Arrepende-te, senão virei como ladrão e não saberá que hora sobre ti virei. Qualquer momento, a hora. Cristo pode vir em qualquer momento. Você está preparado? E se não está preparado, afirma as coisas que tem que morrer. Se sua obra não é perfeita, começa a afirmar as coisas que tem que morrer. Começar a perfeccionar em Deus, porque Cristo vem pronto. Ninguém é dono da sua vida. Ninguém sabe o dia da morte da sua vida. Vocês estão me entendendo? Qualquer momento a morte pode vir. Tem que estar preparado. E aí no verso 4, mas tem umas poucas pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestes. Tem pessoas que entendem ou mal interpretam, que ensina mal. Tem gente que é justa, que não contaminaram suas roupas, que não contaminaram suas vestes, que comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Promessa. Número 1. Os que venceram vão ter vestes brancas. Número 2. Seu nome não vai ser borrado do livro da vida. Quer dizer que o seu nome pode se borrar? Deus também criou o lápis, também criou a borracha. Amém? O mesmo que Deus que criou o lápis, criou a borracha para borrar, pode borrar. E confessarei seu nome na frente do meu Pai e dos anjos. Que nos limpiamos,
essa salvação com temor e temblor, sabe o que Deus vai fazer? Vou falar só o terceiro. Confessarei o seu nome na frente de Deus e dos anjos. Você sabia que ele apóstolo é anjo da igreja? Que Deus vai falar ao seu anjo: anjo, Maria, estão comportando bem? Que Deus vai revelar ao apóstolo que você tem um testemunho bom delante de Deus. O apóstolo sabe quem é salvo e quem não é salvo. Porque o Espírito Santo dá testemunho ao anjo da igreja, quem é salvo e quem não é salvo. Eu não vou dizer, vou falar uma mensagem. Se você quer escutar, se você quer arrepender, se quer a verdade, posso também te falar. Amém? Impressionante essa terceira promessa. De confessarei seu nome na frente de Deus e na frente dos anjos. Os anjos são anjos, também é o pastor da igreja. Várias vezes encontro no sonho que Deus fala, orar por essa pessoa, porque ela pode perder sua salvação. Amém? Imagina as tarefas dos pastores que cuidam o povo de Deus. Nós outros pastores damos contas por cada pessoa, as pessoas que estão na igreja, não os que foram. Quantos dizem amém? Seguimos. Sarde também significa o evangelho sem compromisso. Pessoas que não têm compromisso com Deus. Uma graça falsa, uma falsa doutrina. O evangelho late. Deus é amor, Deus não corrige. Que Deus é só amor. Deus o que ama, castiga os que recebeu como. Você não vindo para de sofrer, vindo na casa de Deus. Quando você está falhando, Ele vai te chicotear. Quantos dizem amém? Cristo resolveu chicotadas por mim, para que eu seja salvo. Mas depois que você foi salvo, tem que se comportar. Vai tirar o chicote em cima de você. A seu nome. Chicoteia todos aqueles que recebem como filho. Não põe penitência. Assim faz Deus. Sabe que é um castigo. Às vezes te tira coisas. Por isso que tem muitos que estão aí chorando. Por que não me dá a minha esposa? Por que não tenho dinheiro? Por que não me saem as coisas? Por um tempo está te dando um castigo. Até que você vai guardar sua salvação sobre todas as coisas. E aí, Miguel, anjo, solta a bendição, solta a bênção para esse meu filho. Quantos dizem amém? A seu nome. Olhar seu vizinho e falar com ele. Que coisa maravilhosa. Tá entendendo bem como que a salvação se perde? Depois você não vai me dizer. Não é bíblico. Tudo que eu estou falando é bíblico. Nada pode me falar que não é bíblico. Porque é bíblico. A seu nome. Vemos também outro caso. Apocalipse 2. A igreja de Éfeso. Uma igreja, para mim,
tinham muitas habilidades. Por exemplo, trabalhadora. Fala que lá a obra, que o trabalho era maior. Uma igreja trabalhadora. Parece avivamento. Quantos dizem amém? Uma igreja trabalhadora. Tinham discernimento. Quando Deus apresenta, ele fala uma coisa. Indica uma coisa. É o anjo da igreja. Escreva ao pastor, é anjo da igreja. O que tem as 7 estrelas, o que anda no meio dos 7 candeleiros. São as 7 igrejas. Por que o profeta tem um candeleiro? Explico. Significa as 7 igrejas. Amém? Deus Senhor. Quantos dizem amém? As 7 igrejas do Senhor. Eu ando para a igreja do pastor tal, para a igreja do apóstolo. Me vou à Ásia, meu apóstolo tal, do profeta tal. Vou andando. Tenho os 7 pastores. Sabe o que significa? Isso significa que Deus está querendo falar à igreja. Eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo. E tenho os pastores na minha mão. O apóstolo está na minha mão e a igreja também. Quantos dizem amém? A Deus vê tudo. Que o olho de Deus está vendo tudo. Deus está olhando tudo. Tem um dom de ciência. Até todos os detalhes ele vê. Então, Deus fala, tenham discernimento, trabalhadores, sua obra, toda coisa boa. No verso 4, pero tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A seu nome. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, tirarei o seu lugar, o seu castiçal, e se não te arrependes. Amém? Quantos pastores perderam a igreja? Deus pode fechar a igreja a qualquer momento. Quando o anjo da igreja, o agente da igreja, perde o seu primeiro amor. Deixa o seu primeiro amor. Amém? Se Deus tira a igreja, é sinal que você também perdeu a salvação. Querem saber? Na igreja de Éfeso, Paulo escrevendo aos Efésios. As bendições espirituais. Espírito de sabedoria e revelação. Revelou o amor de Deus que passa todo entendimento. Efésios revelou a nova vida em Cristo. Se revelou como Cristo deve ser obediente a Cristo. A igreja de Éfeso é o mistério da armadura de Deus. Fala a palavra de Deus 6:24. Efésios 6:24.
se revelou um amor inalterável a Deus. Amém? Que tinham um amor. Mesmo que se levantavam os demônios, os diabos, mesmo que levantavam falsos homens de Deus, estava sempre orando, louvando a Deus. A essa igreja, de uma noite para o dia, se perdeu sua salvação, se quedou fria. Hermanos, é tempo de volver ao primeiro amor. Que está o Espírito Santo, que perdeu o amor a Deus, perdeu o amor de estar na presença de Deus. Volver ao primeiro amor. Entrou um espírito de preguiça. Começou a vir na igreja por qualquer coisa, por costume. Um espírito de monotonia. Hoje Deus te fala: arrepende-te. Deus nos dá uma promessa extraordinária à igreja. O que vencer vai dar de comer. O que mantém firme hasta na morte, cheio do Espírito Santo, predicando a salvação, ganhando almas para Cristo. Vai comer do árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A seu nome. Por que dá essa promessa? Amém? Há muitos que estão mortos espiritualmente. Se você se mantém filho de Deus, vocês vão comer no paraíso de Deus. Está esse árvore no meio do paraíso de Deus. Amém? Você está aprendendo? Vemos aí no Mateus 25. Eu estou vendo que há muitas nações conectadas agora. Por favor, comparte esse vídeo. Vemos a parábola das virgens. Hoje eu vou revelar para quem é essa mensagem. Lâmpada, candeleiro. Foram receber o esposo. 5 eram prudentes. Dizendo: por que não nos falte a nós outros, a vós outros, e onde vem de comprar para vós outros? Vino o esposo e levou as virgens prudentes. É uma mensagem direta para a igreja. Não é para em conversa. É uma mensagem. 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Tomaram solo lâmpada, candeias, candelabros. Só tomaram o candelabro. Não tome só candelabro. Não tome só candelabro. Porque pode ir muito mal. O que significa isso?
tem cristiano que só tem candelero, que tem só letra. Cristianos que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não têm o poder de Deus. Cristianos que conhecem a Torá, livros e livros, pero sua vida de oração é seca, sua vida de intimidade com Deus é seca, sua vida de oração é seca. Não conhece de ajuno, não conhece de ver um anjo, não conhece o sobrenatural de Deus, a seu nome. Solamente candelero, solo palavra, zero espiritual. Então Deus, quando vem, levou a que tinha candelero e tinha óleo. La que tinha óleo, revelação da Bíblia, conheciam Bíblia, eram cheios do Espírito Santo. Ora, vigilavam, ajunavam, tinha jejum, louvavam a Deus, estavam cada domingo para ouvir a palavra de Deus, através do homem de Deus. Pessoas que vêm cada domingo a escutar o óleo, cheio do óleo de Deus. Venha receber um toque. Quantos dizem amém? A Virgem prudente deram sua vida em conhecer a Cristo, em também vir na igreja. As imprudentes, puro letra, como muitos pastores neste país, estão mais mortas que o diabo. Muitos ministros estão proibindo falar em línguas na igreja. Filhos do diabo. Escreve ao anjo da igreja. Deus está falando aos pastores da igreja de Paraguai, Sul da América, de Latinoamérica. É tempo de volver a palavra. É tempo de volver a ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, de óleo. É uma mensagem para a igreja. As virgens prudentes que têm a Bíblia, que pensam que vão ser salvos. Os imprudentes, muito tempo já perderam sua salvação. As virgens imprudentes, os cristianos que estão pensando, porque conhecem Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o seu nome está anotado no livro da Bíblia, a salvação. Já virgens imprudentes só tem que conhece Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, mas gosta da farra, gosta da música, gosta da festa, anda em coisas que não agradam a Deus. Amém. Parece que diminuiu o amém. As virgens imprudentes. Você senta para falar com ele, vai te falar uma noite de... Mas se Cristo vem, você que está escutando e essa pessoa fica aí. Quantos dizem amém? Estou falando dos pontos de vista. Eu não sou um qualquer. Eu sou um homem de Deus. O poder de Deus que está em mim, o Espírito de Deus. Eu sou uma virgem prudente. Eu sei que é buscar a Deus. Sei que está cheio do óleo, da presença do Espírito Santo. Hoje que eu venho a dar para vocês por parte de Deus uma vida no sobrenatural, uma vida conhecendo a Deus e cheio do Espírito de Deus. A seu nome. Aplauso forte. Que oiga al diabo. Que as almas estão sendo salvas hoje.
Mateus 22, 10. E saíram o culto. O rei entrou para ver os convidados. Deus vem olhar o que está passando aqui na igreja. Agora ele está aqui. 11. E falou. E entrou o rei para ver, e viu um homem que não estava vestido. Amigo, como você entrou aqui sem estar vestido de boda? Ele ficou mudo e disse-lhe que sempre: amarra ele, seu pé e sua mão, e tira ele no inferno. Amém? É uma parábola que Jesus falou nas reuniões de culto. Jesus dá uma ordem a convidar o povo de Israel. O povo de Israel não recebeu a Cristo. A salvação passou aos gentis. Glória a Deus. Bendito Deus por isso. Que diz aos servos: que o que o Senhor quer ir? Xena, traz todo mundo, porque quero minha casa cheia. Convida o povo. A casa ficou cheia. Tem uma pessoa que não estava vestido de boda. Quem não estava vestido de boda? Aquele filho de Deus que perdeu sua salvação dentro da igreja. Como é isso, apóstolo? Não são os convidados. Não são os convidados que estão vindo. Deus quer que o povo venha à sua, não importa. Aqui ele vai dar a solução para o seu problema. Não era seus servos. Esse que não estava vestido de boda. É aquele que é muito tempo, seu nome está escrito no livro da vida. Que muito tempo que o pastor nunca fez um compromisso com Deus. Ai, um amém por aí nomás. Quantos dizem amém? Então Deus fala: quer continuar com a sua salvação? Sua salvação? Servir. Fazer alguma coisa para mim. Só os que estavam vestidos de boda eram os servos. Que estava aí como uma pessoa na vagabunda, uma que não... Eu vou profetizar que eu vou tirar esse espírito de vagabundo de muita gente. Deus já te chamou muitas vezes para fazer um serviço que você vai servir nela para louvar a Deus. Você com a sua meia verdade de cristiano, é tempo de fazer compromisso com Deus. O mais triste é nadar e morrer na praia. Não é verdade? Já está seu nome no livro da vida por não tomar uma decisão de servir a Deus. E Jesus vai te falar naquele dia: não te conheço. Estava aquela pessoa registrada e agora já não está mais.
Nosso Deus é Deus fogo consumidor. Vemos quando Deus chega a certas cidades. Em Lucas 15, Lucas 15, 8. La parábola de la moeda perdida. E busca até encontrar a moeda. E hoje, felicidade comigo porque encontrei a moeda que tinha perdido. Tem gozo no anjo de Deus, ô pastores, por um pecador que se arrepende. Quantos dizem amém? Uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. Quantos mortos dentro da igreja? A mulher é símbolo da igreja. Que estamos fazendo hoje aqui com essa mensagem. Saímos a buscar o que perdeu. Ai, gozo quando encontramos aquele pecador. Aquela filha, aquele filho de Deus que conhece a Deus, conhece a sua palavra, mas está com morte, já foi o primeiro amor. Tem festa no céu delante dos anjos de Deus. Quando essa pessoa que está jogando a duas águas, porque uma alma que tem uma determinação a seguir a Deus. Essa mensagem, meus amados, não é para mensagem para quem está fora, quem está na igreja. Quantos pastores já não são guiados por Deus? Quantos filhas e filhos de Deus que vêm por vir normal à igreja? Perderam o primeiro amor a serviço. Já estão numa morte espiritual. Se Cristo vem agora, Mateus, um vai ser tomado e outro vai ser deixado. Você não vai ir com Jesus. Por isso que hoje vamos se levantar do piso, essa moeda perdida. Esses filhos que conhecem a Deus, esses familiares que conhecem a Deus, que estão com uma morte espiritual, vão levantar com essa mensagem a servir a esse Deus Todo-Poderoso. Quantos dizem amém? Alava a Cristo. Lucas capítulo 10. Uns 3 parágrafos. Que está fazendo as cidades? Ai de ti, encarnação. Espero que não passe isso. Ai de ti, Lambaré. Ai de ti, Argentina. Ai de ti, coração. Ai de você, coração. Porque os milagres foram realizados entre vocês, fossem Tiro e Sidom. Há muito tempo elas terão arrependido, vestidos de roupas sacana cobrindo. Mas você, Cafarnaum, será levado até o céu, e não você descerá até Hades. Aqueles que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que é
rejeita esse me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Tempo tenha tido para arrependimento. Que tá falando o Senhor? Quando ele visita uma cidade com o mover de Deus, ele faz milagres, sinais, maravilhas, almas que vêm para o Senhor. Que espera o Senhor? Arrependimento, fruto de arrependimento. Que é o fruto do arrependimento? Serviço, vir na igreja. Que passou? Eles não tiveram oportunidade de conhecer o que a gente está conhecendo. O que você está vendo hoje? Um homem de Deus falando. Um homem de Deus falando o que Deus, sinais de Deus, maravilhas. Você tem uma oportunidade hoje que eles não tiveram. Que fala o Senhor a essa cidade? Dá uma advertência. Cafarnaum. Quando Deus lhe visitou, levantou até o céu. Eles não cuidaram da sua salvação. E na volta de Jesus, mas no juízo haverá menor rigor que Tiro e Sidom, que para vocês. Vocês não tiveram a oportunidade. Que eu digo, filhos e filhas de Deus. Que para vocês, se você não se arrepende, começa a fazer fruto de arrependimento. Não tem que jogar com a salvação. Se você se apaga, Efésios 4, não deixar triste o Espírito Santo que vocês foram sediados. Você pode apagar o Espírito Santo. Vai ser mais tolerável o castigo para Sodoma do que para você. Vai ser menos, mas com você vai ser mais duro, porque você teve a oportunidade. Porque vem um apóstolo que vai no monte, fica toda semana sem comer, fazendo vigília, sofrendo o ataque do diabo. E tem 1h30 falando para você arrepender. Quantos dizem amém? Então Deus está falando. Você que tem essa bênção tão grande de uma palavra do homem de Deus, se você não toma uma decisão, eu vou ser mais justo com Sodoma e Gomorra do que com vocês. Quantos dizem amém? Com Deus não se brinca. Deus é amor, todo o que for, não ama. Mas se você não quer corresponder a Deus com fruto de arrependimento, cuida-te. Cuida sua salvação. É o processo. É o que Deus faz para você continuar sendo salvo. Se tem algumas pessoas que estão aqui perder a salvação, eu profetizo um processo bem grande. Tem um livro no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 13. Fala. Zacarias 13. E vai se perder, mas vou colocar no fogo a terceira parte e vou fundir e provarei como provo ouro e vou escutar, povo meu, Jeová é meu Deus.
Mateus 3:11. Na verdade, eu batizo com água, disse João, mas o que vem atrás de mim, não posso nem atar o seu sapato. Ele vai batizar com o Espírito Santo e fogo. E limpará, e recorrerá, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. 1 de Pedro 4. Estou falando todas as palavras bíblicas, para que você não tenha desculpa. Amados, não ficar de surpresa com o fogo de prova. Ficar feliz quando vocês são participantes do que tudo que passou Cristo. Estão alegres. Se você me pergunta agora, como eu posso manter minha salvação como apóstolo? Eu vou falar para vocês como vocês têm que fazer um processo, uma prova. E tem que passar a prova. Quantos dizem amém? Se você tem que passar certas situações para ser provada. Serei provada por Deus, porque estamos nos últimos tempos. E a prova é uma bênção de Deus. É uma maneira de Deus para que você continue orando. Se está tudo muito bom, você não vai orar. Muitos que estão aqui porque estão passando provas. Justo uma pessoa que morreu, uma pessoa da sua família, sua empresa foi à falência, a seu nome, e esta situação fez que você venha a bênção para que esteja viva a sua salvação, porque senão você não quer saber nada de orar. O Espírito Santo falava para mim. Eu perguntei a Deus, por que tantos chicotes nos apóstolos? Por que tantas pedras? Por que tanta perseguição política? Teve ponto que lhe mataram. José, eu permiti tudo isso ser provado 24 horas para que não quedem dormidos. Quantos dizem amém? Quando os apóstolos, quando tentavam dormir, já tinham um problema e eles tinham que despertar e começar a orar. A salvação você pode perder a qualquer momento. Quantos dizem amém? Eu venho a profetizar um processo dinâmico. Porque tem umas pessoas que não sabem passar pela situação difícil. Vem as situações da vida, tem uma coisa difícil, você fica traumado e você tem a deixar a prova. Para o cristiano verdadeiro, quando vem a situação difícil, começa a ficar de joelho e começa a orar a seu nome. Me recordo quando eu passei um processo de morte. Eu tinha uma avó e ela morreu. Quando essa avó parte, e aí eu me ajoelhei e comecei a orar. O cristiano que não conhece a Cristo, o que vai fazer primeiro? Vai fugir correndo? Então, as provas que você está passando é para você orar. Sua oração vai fazer que sua salvação esteja viva. Ser agradecido a Deus por cada prova. Obrigada, Senhor, por cada prova. Quantos dizem amém? A prova é importante.
Quantos dizem amém? Aplaudir a Cristo. Apocalipse 22:14. Feliz o que lava a sua roupa, vai ter direito à árvore da vida. Lo que aguentam as provas, acionando puro na frente de Deus e salvos. Por isso que aí na palavra fala 19:8. Apocalipse 19:8. O que lê entende. Concedido que se vista de linho fino e são suas ações justas dos santos de Deus a seu nome. Apocalipse 22:11. Que é sujo, continua sendo sujo ainda. O que é verdade, o que é justo, pratica a justiça. O que é santo, continua santificando cada vez mais. Quando Deus permite me olhar seu vizinho, você tem que te agarra a depressão, quer ficar em casa, entrar na oração, entrar, santificar para Deus, a falência da sua empresa, a morte de uma pessoa querida, perdeu uma coisa que você queria muito, não é para que você fique aí fechado em casa. Não começa a chorar na frente de Deus. Deus vai lavar a sua roupa. Lino, fino, são as ações justas dos santos. Quando você está passando prova, venha servir a Deus na casa de Deus. Porque isso é agradável a Deus. O maior sacrifício que você pode apresentar para Deus é servir a Deus quando você está sendo provado. Que a sua roupa vai ficar branca. Em Mateus, que Jesus subiu um monte. Jesus subiu um morro. Morro da Transfiguração. Jesus tomou a Pedro, a Jacó e a João e foi com ele. E ele se transformou na frente deles. E sua roupa ficou branca como o sol, com uma luz. O que quer dizer, irmão? Que quando você é provado, tem que ir numa montanha, buscar a Deus. Que passou com Jesus, que foi nesse morro, sua cara cambiou, sua roupa mudou. Uma luz brilhante, a roupa branca como a neve, uma vida de oração, um mantenimento da sua salvação. A seu nome. Olhar seu vizinho e falar com ele. Sua oração aciona. Se você está passando a prova, deixar de chorar sem sentido. Chorar com sentido. Chorar com Deus. Essas lágrimas. Lágrima que você está derramando na frente de Deus. Não, lágrimas sem Deus não serve para nada. São lágrimas que levou o vento. Lágrimas que você derrama em Cristo, não na prova. São sacrifícios. Senhor, Deus fala. Vai ser uma grande bênção. Ele vai nos dar vestido branco.
Ele vai nos ensinar coisas grandes que a gente não conhece. Vai levar em altura com Deus. Ele vai te... A prova não é um dolor, é uma oportunidade para você continuar salvo, para manter você limpo, porque Cristo vem pronto. A seu nome. Hebreu 1:14. Não são todos espíritos ministradores para os herdeiros da salvação. Los ángeles é uma mensagem do último tempo. Uma igreja é muito religiosa nessa parte. É muito tradicional. A gente tem que entrar numa maior profundidade. É muito importante para a gente continuar com a nossa salvação. Não são espíritos ministradores enviados a serviços de quem? Daniel 12, 1-3. Vai se levantar a Miguel, grande príncipe. Na verdade, que serão libertados todos aqueles que são anotados no livro da vida. Por que é importante para a salvação o ministério dos anjos? Por quê? Quer saber? Eu lhe vou falar. Ele é autor da salvação, Jesus. O autor do mantenimento da salvação também é Cristo. Ele deu estratégia. Suportar as provas com os anjos. Somos legislativos. Somos juízes. Temos o poder da palavra. Os ángeles não têm o poder da palavra. Não somos juízes desse, somos de agência. Só Deus é juiz soberano. Como um correio. Vamos ter que levar uma carta. Ou chega uma carta de uma parte do estrangeiro, de uma agência. Nós somos uma agência de correio. Vem alguém maior. Juiz dos juízes, alto de los altos. Podemos soltar palavras, podemos soltar decretos. Vai ser para o decreto dos santos. Hoje é tempo que, meu amado e minha amada, quando você está anotado no livro da vida, Satanás vai levantar para atacar a sua vida, a sua família. Ele vai colocar pensamento para você voltar atrás. Vai querer destruir a tua saúde, vai querer destruir sua economia. Ele vai se levantar como um leão, a querer matar seus filhos. Então, o que você vai fazer? O objetivo é que você perde sua salvação. Aí onde você tem que entrar no exército do céu. O exército do céu. Aí entra Miguel com seus anjos. A gente do céu que está na terra. Com o poder da palavra. Do poder de decreto. E começa a soltar o decreto. Ativa o exército do céu. Não vai me roubar minha salvação. Não vai me desenfocar. E aí comece a ativar o mover dos anjos. Quantos dizem amém? Glória a Deus. São secretos do último tempo. Tem cristianos que voltam atrás porque não conhecem a verdade. Aleluia. Se você tem o exército do céu do seu lado, a seu nome. Não tem força espiritual diabólica. Os salmos, ângeles de Jeová estão em volta
para te defender. Amém? Os anjos lançam arco. Se você está se metendo com os anjos que trabalham comigo, quantos dizem amém? A seu nome. Escuta. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Se você entende esse mistério. Ai, pastor, ai, pastor, ai, pastor. Você é uma igreja poderosa. Você pode vencer a morte. Amém? Sabe quem é meu possível inimigo? A morte. A seu nome. Sabe qual é a boa notícia? Cristo já venceu a morte. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Não é o bruxo, não é os demônios. Isso está abaixo dos meus pés. O apóstolo e a igreja de Jesus Cristo. Somos a agência de Deus aqui na terra. Somos do céu com a terra. Quantos dizem amém? E a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. É tempo de entender isto. Cristo vem. Cerramos com esse texto. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Que prédica de la salvação. Dá um aplauso a Jesus. Filipenses 2:12. Portanto, amados, como sempre tenho falado, e muito mais agora em minha ausência, ocupar da sua salvação com temor e temblor. Aqui Paulo era um homem que sempre falava da sua morte. Quantos dizem amém? Porque os homens de Deus são passageiros, mas Deus não é passageiro. Então, se Pablo falou, se mais estou ausente, ocupem-se da sua salvação com temor e tremor. Trabalhar por minha salvação. Olhar para o seu vizinho e falar com ele. Trabalhar por sua salvação. Oração, jejum, vigília, ir na igreja, obedecer, estar bajo submeter. Trabalhe a sua salvação. Use os anjos. Bendito Cristo da glória. Vou orar. Pai, em nome de Jesus, tanto aqui como nas outras nações, traz um convencimento de pecado. Que neste momento, Padre, que seus filhos determinem aguardar sua salvação. Pai, anjos que estejam aos seus cuidados, que seu povo será redimido totalmente por a sangue de Cristo. Que essa mensagem, Deus, que vai ajudar a levantar aos dias finais, imparta um espírito de fé, um espírito de valentia. Impartimos o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, que vai dar força para manter-se vivo, para manter sua salvação.
E as pessoas que não conhecem a Cristo, quero que vocês façam essa confissão de fé. Senhor Jesus, nesta noite, entrego minha vida, me arrependo do meu pecado, confesso que eu sou uma pecadora. Senhor Jesus, anota, escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, se hoje, se vou dessa terra, eu vou contigo à pátria celestial. Graças, obrigada pela salvação, obrigada pela vida eterna, obrigada por me salvar, obrigada por me salvar, obrigada por me salvar, obrigada, vou cuidar da minha salvação, vou trabalhar por minha salvação. Amém.